Nós celebramos o segundo domingo da Quaresma e a palavra de Deus se dirige a cada um de nós hoje e de maneira muito própria. Nos recorda um atributo, uma característica fundamental de Deus, que é de ser absoluto. Na filosofia, o que é absoluto? É aquilo que não depende de nada nem ninguém, ele subsiste por si próprio e, portanto, não é relativo e sim necessário. Se pegarmos o dicionário, dentre tantos adjetivos, vai aparecer também de soberano, o que nos dá a ideia de totalidade, ou seja, abarca todas as coisas, toda a realidade, ou seja, ele é o tudo. E quando olhamos na trajetória da história da salvação, Deus pega o seu povo pela mão, vai caminhando com ele para que ele reconhecer que existe um único absoluto, o resto é tudo trivial, ele é essencial. Quando eu olho a trajetória de Abraão, eu fico imaginando como são os percursos, do Senhor. Olha, você imagina uma coisa, na época de Abraão não havia sido ainda, amadurecida a fé na ressurreição. Nós temos acesso à revelação perfeita em Cristo, quando ele se encarna e nos apresenta que existe a ressurreição. Até então não. Sabe como você conseguia fazer com que o seu nome perpetuasse na história? Através da sua descendência. O homem judeu valoriza muito isso, os seus descendentes, a sua posteridade. Abraão já é pai na velhice. Imagina, talvez um homem tão rico, com tantas bênçãos e graças, passaria sem ter aquilo que é o sinal mais concreto de bênção, que era um filho. Até que Deus abençoa Abraão com o dom da paternidade, dando-lhe Isaac. Olha, quem é pai e mãe que levanta a mão? O filho é importante, sim ou não? Você daria a vida por, não é verdade? Se tem alguém que nos ama, é pai e mãe. E aqui está a mulher que mais me ama nesse mundo. Minha santa mãe está aqui hoje, não é verdade? Esse aqui é meu irmão mais velho, Gustavo, está aqui conosco hoje. A ironia. E portanto, pai e mãe nos ama com amor incomensurável, gente. Não tem condição. Tanto que o amor que mais se aproxima, o que seria o amor de Deus, é o amor de uma mãe que não conhece condição, não conhece obstáculo. Agora você imagina como que era importante o filho para Abraão. Imagine você também com seu filho, sua filha, enfim, aquele que lhe enriqueceu com a paternidade e da maternidade. Deus olha um dia para Abraão, e Deus havia feito uma promessa que daria a Abraão uma descendência infinita. Mas como é que ele ia ter descendência sem manter Isaac? Aí um dia Deus se dirige a Abraão. É interessante que Deus parece que ele aperta, Ele pega ali, ele fala: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, aquele que tu amas, e me oferece em sacrifício. Sabe o que é curioso? Abraão em nenhum momento retruca. Vamos ser sinceros, se é com a gente, além do fato de estar perdendo algo precioso, não ia parecer que Deus está mudando de opinião? Sim ou não? Sim ou não? Como é que ele pede uma coisa e o critério para ter isso ele pega e tira? Abraão não, Abraão sobe. E se você ler o texto todo, aqui eu omiti alguns versículos, que mostra a subida. Isaac começou a subir, falou: está diferente esse sacrifício. Eu vi que tem faca, tem fogo, tem lenha. Eu falei: pai, não por nada não, só para conferir. Está faltando nada não? Cadê o cordeiro? Ele fala: filho, Deus vai providenciar para si um cordeiro. E sobe. Até porque, gente, se ele fala para Isaac que era ele, você subiria sim ou não? Imagina, nunca mais ele me achar. E foi subindo, foi subindo, até que chega ali, e o anjo para Abraão no último momento. E para Abraão não era algo que ele tinha como impossível, ter sacrifício humano, porque algumas culturas na época faziam sacrifícios humanos.
Não que ele acreditava que Deus ia fazer isso, mas era algo para a cultura que é algo que acontecia na época. De fato, Abraão ia sacrificar, se Deus pedisse. No momento que ele vai, o anjo intervém e para. Naquele momento acontece, e o verbo hebraico é pôr à prova, nassá. Abraão aprova e Abraão passa. Sabe o que é interessante? Muitas vezes a gente quer receber a bênção, mas não quer passar pela prova. Há uma grande diferença entre tentação e provação. Tentação quem faz é o tentador, é o demônio. Provação quem traz é Deus. Só que a matéria da tentação e a matéria da provação não está externo, são os seus desejos, é onde está direcionado o seu coração. Tanto para o Senhor fala, ninguém é tentado além das suas capacidades, porque você é tentado a partir daquilo que você é. Para onde estão orientados os seus desejos? É por isso que nós não podemos nem responsabilizar o demônio pelo pecado que fazemos, nem Deus por isso, porque não é Ele que faz pecado, pelo contrário, Ele te dá a graça para não, te concede a graça, mas ali é uma escolha que precisa ser trabalhada no seu coração, e assumir Deus como total é uma consagração que se assume um momento, e vai se renovando e se aprofundando, mas há um momento que essa consagração é colocada à prova, e é ali que acontece um momento no qual Deus te leva a um local de intimidade superior. Deus não precisa fazer tudo isso. Deus não precisava fazer Abraão subir aquele monte lá na região de Moriá e ofertar Isaac. Não, Deus não precisava, mas Deus sabia que Abraão precisava desse momento para entender que ele chega num local de intimidade no coração dele, aonde não há mais competição com nada. Abraão provou para Deus: existe um único absoluto, o meu absoluto é o Senhor, o resto é trivial, mas a minha fidelidade está em suas mãos. Essa atitude de Abraão, que é o pai na fé, é a atitude que todos nós precisamos fazer. É por isso que precisamos identificar qual é o nosso Isaac, o que eu preciso entregar a Deus, para que eu viva plenamente. Perceba, Abraão é provado, mas o que acontece depois? Olha que forte, mas ouvir de Deus, onde fala, Abraão, o anjo é uma teofania, uma manifestação de Deus. Ele fala, eu juro por mim mesmo, Deus fala, em ti todas as gerações serão abençoadas, a sua descendência, Abraão, vai ser tão grande como as areias do mar e as estrelas do céu, ou seja, vai ser infinita, porque você que fez tudo por mim, eu sou tudo em você, você recebe tudo de mim. Você quer receber tudo de Deus, sim ou não? Qual que é a medida da sua entrega? A nossa geração é uma geração muito ansiosa, sim ou não? Apressada. Eu sei, isso aqui serve muito para mim. Se vou escolher um lugar para comer, se tiver o melhor, o mais rápido, sem dúvida, sem fila. Você vai e resolve. E o fato de apressarmos as coisas e não entendermos o processo faz com que a promessa seja complicada, gente. Quem acelera o processo protela a promessa. Você acelera, chega um momento que não há condição para você receber aquilo. É isso que nós muitas vezes não entendemos. É por isso que somos uma geração que idealiza tudo, mas não realiza nada, porque perdeu a noção de processo, de fazer, de se preparar para o melhor de Deus. Talvez a sua época que está vivendo hoje é uma época de semeadura, de cultivo, difícil. Talvez você veja aqui semeando entre lágrimas, mas se você for fiel, permanecer, você voltará colhendo com alegria tudo que o Senhor te possibilitou plantar. Mas parte de você dentro nesse processo. Quando olhamos os discípulos hoje, nós estamos muitas vezes na mesma condição que eles estavam. Imagine que Jesus se manifesta. Gente, você imagina, lógico, nós sabemos que se pararmos para pensar, nós somos até privilegiados, porque a gente comunga do corpo e sangue do Senhor, Ele próprio habita. Mas olha, quando você imagina caminhar com o homem todo dia, que nem eles,
dormir, acordar, tomar café com Jesus. Só que benção. Você vê os milagres ali, você vê todas as enfermidades submetidas a Ele, acima de todas as coisas, andando sobre as águas. O que eles pensavam? Aí está o imperador que a gente precisa. Depois que Ele assumir, nós não vamos passar por perrengue nenhum. E quando Jesus fala que Ele vai morrer e vai ressuscitar, eles só param na morte, eles não entendem a ressurreição. O coração se entristece. Tanto, se você tiver curiosidade, vai lá no Marcos capítulo 8, nos versículos 32 e 33. Pedro tenta repreender Jesus, fala: não, pelo amor de Deus, não vai te acontecer isso não. O que o senhor fala, Pedro? Você é discípulo para trás, aprenda primeiro, não é isso que está acontecendo, é o que nós precisamos fazer hoje. Você é discípulo, olha, depois você começa a julgar, porque imagina a coisa grandiosa. Quando eles subiram, você percebe que eles estavam dormindo, né? Olha, a gente subiu naquele monte lá. Olha, eu vou ser bem sincero, ia subindo assim a van, ia fazendo um círculo assim, ó, um monte alto. Eu só pensando assim, ó, se cair não dá nem tempo de dar unção. Dá só para fazer um Senhor tem piedade de nós, e olha lá. O Alan sabe o que é, e subindo. Depois eu para pensar, olha que gordo preguiçoso, gente. Os discípulos subiram andando, é por isso que estava cansado. Chegaram lá morto. E quando eles acordam, estava acontecendo uma conversa normal, coisa básica. Jesus, Moisés e Elias, normal. O que significa isso? Moisés significa as leis, a tradição legal, e Elias, a profecia, a tradição profética. Sabe o que estão dizendo? Aqui está o cumprimento da profecia, o sentido e o cumprimento de toda a lei está aqui. Ou seja, o sentido da realidade é ele é o absoluto. Se não bastasse isso, e às vezes nós achamos que precisa de milagre para acreditar, né? Desce uma nuvem e Deus fala: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E a primeira coisa que eles fazem quando desce é o quê? Não escutar. Jesus fala: não conta para ninguém até eu ressuscitar. E eles ficam: nossa, mas o que é ressuscitar? No fundo, é aquela pergunta que você faz sabendo a resposta, mas não querendo assumi-la. Sabe o que a gente faz? Porque quem que ressuscita aqui morreu, não é verdade? Não é? Esse é o conceito. Ressuscitou, alguém que morreu se torna a viver. E eles ficam presos a isso. Guarde isso no coração. O apego te aprisiona de tal maneira que você não consegue apreciar as bênçãos de Deus. O apego te faz ficar escravo de relacionamento, de pessoas, de coisas, de circunstâncias, porque você tem medo de entregar para Deus. E olha, em Romanos 2 vai dizer que Deus não é qualquer um, Ele é por nós. É o que Paulo fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele é por você, quem será contra você? A situação difícil, talvez o deserto que você passa, talvez aquilo que você não tem visto uma porta, uma solução. Nele há a solução, nele há o sentido. Isso não é uma frase motivacional, isso é princípio, é fundamento, que se observado encontra espaço na sua história e se concretiza. Mas é preciso trabalhar paciência em nós, sabermos esperar em Deus para colhermos. Mas repito, enquanto você não abandonar o apego que te impossibilita de perceber a Deus como absoluto, você não vai entrar na promessa. Não há como, não há critério. Aquele perdão que você não dá te possibilita, mas Padre, não consiga, porque a bênção é muito maior do que um momento de dificuldade. Há uma expressão, Dom Eduardo usava muito, que o deserto nunca é maior que a promessa. O deserto é grande, mas a promessa é muito maior. O deserto é o momento de sacrificar Isaac, mas a promessa supera abundantemente a consagração. Por isso, para encerrar, tem uma história que eu já contei algumas vezes, que ela ilustra muito bem o conceito de apego. Sabe que, pelo amor de Deus, não estou incentivando ninguém a fazer isso, mas é uma imagem. Quando uma das maneiras que eles caçam os macacos, o que eles fazem? Eles pegam uma cumbuca, todo mundo sabe que é uma cumbuca, né? É um pote com buraco no meio, como se fosse um vaso mais fechadinho. E coloca a banana lá dentro. E o macaco vê a cumbuca, ele abre, ele coloca a mão para pegar a banana. Só que ou ele tira a mão,
Pô, deixa a banana, os dois não saem a mão com a banana, porque o espaço não dá. E nessa luta que ele fica, o caçador vem e pega ele. Quanto que vale a banana em relação à vida do macaco? Tem comparação? Sabe por que muitas vezes você não vive, tem que ser vivido, não supera? Porque você continuou com a mão na cumbuca. Você não largou. Você parou no passado. Você parou num relacionamento que não deu certo, numa falta de perdão, numa frustração. Quando você não tirar a mão, fala: não, Senhor, está em suas mãos. Eu vou liberar perdão. Eu vou liberar sua presença. Eu vou entender como absoluto. Eu vou esvaziar meu coração para preencher de Deus. Enquanto você não faz isso, não vai ter jeito. E não responsabiliza mais ninguém, gente. Ninguém pode tirar a mão na cumbuca por você. Só você pode. É a sua mão que está lá. É a sua história que está em jogo. Tira hoje a mão. Deixa Deus. Não é um caçador que vai te pegar, não. É o próprio Deus que vai te abraçar nos braços. Fecha os seus olhos. Baixa a sua cabeça. Peça ao Senhor essa graça. Fala mesmo com Ele, no fundo do seu coração. Apresenta a sua vida, a sua história, suas situações e realidades. Apresente mesmo os seus impossíveis. Talvez você está aqui hoje com um impossível muito grande para resolver. Não olha para Ele, não, olha para Deus. Entenda, não está distante de você fazer isso. Deus quer te dar uma vida abundante, uma vida plena. Talvez você pense: mas padre, eu conheço tanta gente que não tem Deus por absoluto, tem até as coisas, e é abençoado materialmente, e tem uma família linda, e tem isso, aquilo, outro. Mas olha, nada se compara a Deus Senhor por guia. Eu costumo dizer que existem coisas que não tem preço. A paz de um coração ancorado em Deus não se compara a bem nenhum, a situação nenhuma, a alegria nenhuma no mundo é capaz. O vinho novo do Senhor é sempre melhor.